Começa agora o IPAM Talks, podcast do Instituto Paulista de Magistrados. Regularmente trazemos para você uma conversa franca e esclarecedora com um membro da magistratura ou das carreiras jurídicas sobre assuntos relevantes para a comunidade jurídica, para as instituições democráticas e para a sociedade em geral. Olá, eu sou Carlos Bateste e estamos iniciando mais uma edição do IPAM Talks, o podcast do IPAM, o Instituto Paulista de Magistrados. Nosso entrevistado neste programa é o juiz de direito aposentado Odmir Fernandes, advogado tributarista, contabilista, negociador, mediador e árbitro. O juiz Odmir Fernandes tem especialização em direito tributário pela USP, em direito empresarial pela Escola Paulista de Magistratura do TJSP e em métodos alternativos de solução de conflitos, mediação e arbitragem, também pela EPR. É professor de direito tributário, execução fiscal e arbitragem e é coautor do Código Tributário Nacional Comentado e da Lei de Execução Fiscal Comentada. Foi conselheiro do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, e tem vários artigos jurídicos publicados em obras coletivas. É um prazer poder ouvi-lo no IPAM Talks, magistrado. A satisfação é muito minha, né? É minha satisfação e quero agradecer ao IPAM pelo convite e estou à disposição, né? O processo judicial tem sido visto ao longo do tempo como a única alternativa para resolver conflitos interpessoais. Mas há quem considere que essa visão impede o exercício de uma justiça mais humana e pacificadora. O direito sistêmico seria uma alternativa a essa visão, digamos, mais mecanicista no âmbito judicial? Afinal, o que é o direito sistêmico no contexto jurídico, magistrado? Sem dúvida, né? Sem dúvida. O direito sistêmico é mais humanizado, né? Ele é aplicado no sistema, né? Eu não enxergo apenas a parte, enxergo o contexto sistêmico de cada situação, tá? E o primeiro sistema que nós temos é a família, né? A nossa família de origem, a nossa família atual, né? E são sistemas, subsistemas, né? E esse direito, então, ele é aplicado observando-se as relações pessoais que tem nessa interação, né? Não é um direito novo, o direito sistêmico, né? O nome apenas do juiz da Bahia, Sam Stork, e ele que denominou direito sistêmico. Por quê? Porque é um direito que busca aplicar no contexto, né? No que está implicando nas relações pessoais para buscar harmonizar e aplicar e as pessoas assumirem melhor a responsabilidade sobre as questões. Basicamente é isso, né? E são múltiplos sistemas. Então, é aplicado o direito observando o que está implicando no relacionamento sistematicamente e nisso aí buscar que as pessoas se harmonizem e facilitem muitas vezes a solução. O senhor poderia falar um pouco mais sobre o uso das constelações familiares dentro do judiciário? Sim. O direito sistêmico ele adota todos os princípios das constelações familiares, né, que estão basicamente apoiadas em 3 princípios básicos que o alemão Bert Helling, né, ele denominou de ordens do amor ou leis naturais, né, leis sistêmicas, né, então são leis sistêmicas, leis naturais, assim como nós temos a lei da gravidade, como temos a lei da oferta e da procura, né, queira ou não, elas vão acontecer, tá? Não adianta nós negarmos porque elas vão acontecer, e elas estão fundadas basicamente em 3 princípios básicos: pertencimento, ou seja, nós temos uma necessidade muito grande de pertencer a determinados sistemas. E o primeiro pertencimento nosso é a família. Nós não podemos ser excluídos da família, ignorado, né? Deixado de lado, esquecido, né? Julgado, criticado, né?
Ou seja, nós fazemos parte daquela família, que é o nosso primeiro sistema. A segunda ordem é a ordem de hierarquia, basicamente. É uma ordem hierárquica. Quem veio primeiro teria precedência sobre os demais. Então, os mais antigos, eles devem receber mais respeito dos que vieram depois. Ou seja, os que vieram depois precisam ter um respeito por aquelas pessoas mais antigas. Nós devemos respeitar nossos pais, os nossos avós, né? E isso vale nos outros sistemas também, vale na empresa, vale na escola, vale em qualquer outro sistema, né, que nós tivemos relacionamento. Ou seja, nós sabemos entender como é que funciona essa ordem, né, a ordem hierárquica, vamos dizer assim, né, que é a segunda ordem das leis sistêmicas aí, né? E a terceira ordem é a lei do equilíbrio, né? No dar e receber. Em todas as relações, nós precisamos ter um equilíbrio nas trocas, né? O desequilíbrio causa problema no sistema. Então, basicamente, essas 3 leis que imperam no direito sistêmico, nas constelações familiares, nas ordens sistêmicas, né? Então, essas 3 questões é como se fosse a lei da gravidade, né? A lei da oferta e da procura. Queira ou não, elas estão influenciando todos nós, todos os relacionamentos humanos. Isso foi a descoberta do Bert Hellinger, né? Ele descobriu isso com muito estudo, né? A gente percebe que a conciliação no âmbito judicial, ela está instituída na legislação brasileira, especialmente nas varas de família. Mas o senhor acredita que há espaço para ampliar para outras áreas da justiça, por exemplo, como a criminal, com o objetivo de facilitar essa pacificação dos conflitos e melhorar os relacionamentos que envolvem réu, vítima e, naturalmente, as suas respectivas famílias? Sim, sem dúvida. Ela se aplica em qualquer campo, em qualquer área do conhecimento. Ela se aplica em qualquer área do conhecimento, né? Na família na área da família vem sendo aplicada com bastante sucesso, né? Tá? Mas ela pode ser aplicada em qualquer ramo do direito, em qualquer relacionamento, né? Em qualquer negócio, em qualquer atividade é possível, né? Tá? Porque ela, na verdade, busca olhar a pessoa, olhar o indivíduo. Ele precisa se curar, digamos assim, né? Porque tudo decorre da nossa consciência. Tudo é a nossa consciência que comanda tudo, né? Nossa vida, praticamente, né? E então é possível, em qualquer relacionamento, é possível isso, né? E isso não exclui a pessoa responder pelo crime, não exclui responder pelo dano, nada disso. Ele tem que responder pelo crime, pelo dano, por tudo, né? Muitas vezes ele fez aquilo, ele cometeu um determinado ato de uma forma inconsciente. Ele fez de forma consciente, mas alguma coisa, né, determinou nele que ele fizesse assim, numa lealdade, numa família, etc., né? E ele foi, aspas, empurrado a fazer determinadas coisas. Tá? A hora que ele assumir isso aí, ele muda de padrão, vai assumir aquela responsabilidade, mas com certeza ele faz com reconhecimento, ele assume porque ele sabe que ele tinha que passar por aquela fase ali, e a partir dali, com certeza, ele será uma outra pessoa e vai certamente ajudar. Se é isso que ele tiver essa vontade, essa necessidade, né, de mudar, de mudança, na verdade. E o que vem sendo feito, efetivamente, para desenvolver essa nova consciência jurídica na qual cada operador do direito exerce suas funções sem extrapolar os limites técnicos, mas adotando uma nova postura sistêmica? Olha, o que vem sendo feito aí vem sendo os profissionais dessa área, né, que estudaram as constelações, etc., né, que vem tentando aplicar isso em determinadas áreas de conhecimento, mas o CNJ já aceitou num determinado momento, agora tinha pouco tempo, teve para até excluir, não permitir o uso disso aí, né? Então está toda uma discussão aí se aceita ou não. O Conselho de Psicologia também não quer aceitar as constelações, né? Sabe? Então
Porque toda ciência nova, né, todo novo conhecimento, e que abala muito as estruturas, né, isso nós temos a história da humanidade, né, tudo que é novo assusta, né? Então nós estamos nesse caminho novo e que assusta, né? E que assusta, mas na verdade é uma coisa muito, muito simples, né? Muito simples. E tudo decorre de uma postura, praticamente, de cada pessoa, né? A postura de se alinhar, basicamente, com essas ordens sistêmicas, né? E enxergar praticamente com isso, e ele vai se sentir mais paz, ele vai pacificar, na verdade, né? As relações aí. Então, eu diria que é uma busca incessante, né? Uma busca incessante. Vai dar tropeço, não vão entender em determinados momentos, né? E surgindo também muitos profissionais nessa área, né? Alguns sem conhecimento adequado e que aí acaba prejudicando muitas vezes, né, o desenvolvimento. Também está acontecendo muito isso, né? Até porque não exige uma formação, sabe? Então a formação nossa vem sendo feita pelo conhecimento que não sei, pelos cursos que tem por aí. Sabe? Então precisamos saber escolher, fazer um bom curso, um treinamento para entender, na verdade, bem isso, para que não causamos problemas quanto a isso, né? Sabe? E para que isso vá com estrutura e que cada um que for aplicar isso entenda a razão e a causa, o motivo, né? Por que ela é útil, por que ela não é útil. E outra dificuldade grande é que não se consegue muitas vezes fazer uma pesquisa nessa matéria, se comprovar isso, né? Sabe? Porque isso vai de indivíduo para indivíduo, cada pessoa é uma forma, né? Nós estamos mexendo nas conversas que nós temos, muitas vezes, nós trabalhamos com perguntas, né? Pergunta e questionamentos para a pessoa, pergunta e questionamentos, tá? E cada um vai ser de uma forma, cada um vai ser de um jeito, né? Tá? Perguntas e questionamentos para trazer uma nova consciência daquele fato, sabe? Que as pessoas muitas vezes não têm a consciência aberta para aquele ponto. Então, as perguntas vão abrir a consciência da pessoa, fazer ela repensar por que aconteceu aquilo, o que houve aquilo, né? Como é que foi o passado dela, o que aconteceu com ela, tá? Nós vamos trabalhar basicamente na psique, né? Na alma da pessoa, tá? É isso o trabalho, não é psique, é na alma da pessoa. Perfeito. Uma última pergunta. O Poder Judiciário tem uma grande dificuldade em processar e julgar esse extraordinário volume de ações que são apresentadas a ele. O direito sistêmico, como um novo método, ele pode contribuir para agilizar decisões judiciais? Sim, sem dúvida também, né? Sem dúvida. Ele vai agilizar no momento em que as pessoas facilitarem a composição, fazerem acordo, né? Fazerem acordo, ou até evitarem o processo, né? Evitarem o processo. Tá? Porque, na verdade, eu sou do judiciário, eu sei, né? O processo não resolve a questão, né? Não resolve, na maioria dos casos não resolve. Tá? A gente resolve o processo, mas não resolve o problema, né? Das pessoas. O conflito continua, sabe? Aí vem outro cenário de família, isso é muito comum, nossa. A gente pega 3, 4 pedidos de pensão alimentícia, né? Sabe? A mãe que entra com a pensão alimentícia, daqui a pouco o pai pede para revisar, né? Daqui a pouco outra pensão alimentícia, e assim vai, né? Aí entra na guarda de filhos, daqui a pouco aí tem alienação parental, daqui a pouco tem a violência doméstica. A área de família é uma confusão tremenda, né? Então, diversos processos. Eu peguei caso que tinha 8, 10 processos, 10 processos, né? E a questão é uma só, né? É uma questão. Tá? O que falta? Falta uma pacificação da pessoa. Falta pacificar a alma dela, né? A alma dela. E às vezes numa conversa, se a gente tiver uma conversa, né? E a gente vai conseguir pacificar isso aqui. E a hora que ela entender isso, que as pessoas conseguirem compreender isso, trazer o racional dela, aquilo que está escondido, que ela não percebe, tá? Ela se pacifica. Ela pacifica que os 8 processos acabam todos, né? Sabe? Acabam todos. Soluciona, faz o acordo, soluciona rápido, evita processos, né? Então, o judiciário tem isso, né? À medida que o direito sistêmico ou as ordens sistêmicas forem aplicadas e for possível trabalhar
com mais frequência no âmbito judicial ou na mediação de conflitos, né? Na mediação seria o ideal, né? Nós vamos basicamente não só solucionar rápido, né? Mas evitar os processos e evitar novos processos, às vezes dentro das partes, né? Dentro das partes. Por quê? Porque isso, a questão sistêmica, ela pacifica, né? Ela traz paz para as pessoas. Ela pacifica o conflito, enquanto que o processo não pacifica. O processo sempre tem um vencedor e um vencido, né? Um que ganha e outro é derrotado. Tá? E na questão sistêmica, não. Questão sistêmica, pode até se entender que tem um vencedor e um derrotado, né? Mas ele vai entender e compreender a razão do conflito. Ele vai entender a razão, que ele também tem responsabilidade naquilo. Os dois têm responsabilidade, não só um. Ou seja, então o que o direito sistêmico traz? O direito sistêmico mostra a responsabilidade. É isso que precisa, né? Porque todos aqueles que procuram, né, um processo judicial, ou precisam de um processo judicial, eles são vítimas. Eles são vítimas de modo geral. Eles são uma vítima, eles estão procurando alguém que ajude eles. Primeiro o advogado, né, para ajudá-los. Depois o juiz. São os salvadores, né? Buscam salvadores. Então, eles são vítimas. Eles estão na fase infantil. Mentalmente, eles estão numa fase infantil. E na fase infantil de vítima, ninguém assume a responsabilidade. A responsabilidade é sempre do outro. Né? Ele não consegue enxergar a responsabilidade. Sabe? Mas só que ele tem responsabilidade com isso. Sabe? Pode ser que não seja 100%, mas uma parte da responsabilidade tem. E o direito sistêmico, ele mostra essa responsabilidade. Se é 20%, se é 30%, se é 40%, 50%, 60%, né? Ele mostra a responsabilidade de cada um. E à medida que você assume sua responsabilidade, você sai do vitimismo, você sai da infantilidade e você mesmo encontra a solução. É basicamente isso que o direito sistêmico busca trabalhar, né? Muito obrigado pela entrevista sobre esse tema que é tão inovador e tão relevante. Nós entrevistamos o juiz de direito aposentado Luiz Fernandes, advogado, tributarista, contabilista, negociador, mediador e árbitro. Estamos encerrando o IPAN Talks de hoje, mas antes trazemos algumas informações sobre o IPAN, o Instituto Paulista de Magistrados. O Instituto Paulista de Magistrados disponibilizou gratuitamente na última semana 10 ingressos para a peça Órfãos, de Lely Kessler, apresentada no Teatro FAAP. Na peça, 2 irmãos órfãos, interpretados por Lucas Drummond e Rafael Queiroz, sequestram um misterioso homem de negócios para pedir resgate, que é o papel do ator Hernani Moraes, e acabam encontrando a figura paterna que nunca tiveram. A promoção do IPAN foi realizada no dia 22 e os 10 primeiros associados que contataram o Instituto por telefone manifestando interesse foram contemplados com os ingressos e puderam assistir ao espetáculo, que recebeu vários prêmios nacionais e internacionais. O IPAN firmou um convênio com o escritório de advocacia De Simone Partners, em Roma, na Itália, para oferecimento de serviços profissionais em condições diferenciadas aos associados do Instituto e seus dependentes que querem obter documentação de cidadania italiana por meio de processo judicial. Os associados do Instituto terão desconto de 10% sobre o valor do serviço prestado, além de total suporte por videoconferência sempre que necessário. A primeira etapa do procedimento compreende uma análise aprofundada da documentação e o valor é de €100, que serão descontados na assinatura do contrato, sendo que os prazos dos processos variam de 6 a 36 meses, como explica no site do IPAN a presidente do Instituto, juíza Ana Maria Prugin. Teve início há 3 semanas em Ourinhos a primeira etapa do curso de Introdução à Justiça Restaurativa, com a realização da aula inaugural da Formação em Justiça Restaurativa, voltada para o município e região. A iniciativa é uma parceria do Instituto Paulista de Magistrados com o Grupo Gestor
de Justiça Restaurativa do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O curso, com 44 horas de carga horária, divididas em 2 módulos e 11 unidades, está sendo realizado online pela plataforma Moodle. Agradecemos a sua audiência nesta edição do IPAN Talks. Para acompanhar as iniciativas e os eventos do IPAN, acesse o site www.ipan.com.br e as mídias sociais do Instituto no Facebook, no LinkedIn, no Instagram e no YouTube. Até o próximo programa. Termina agora o IPAN Talks, o podcast do Instituto Paulista de Magistrados. Se quiser mais informações sobre o programa ou sobre as atividades e benefícios oferecidos pelo IPAN, envie um e-mail para ipan@ipan.com.br ou ligue para o Instituto. Telefone 11 3105 9290. Até o próximo programa.